Dia Mundial da Água. A data é celebrada com fórum inédito no Hemisfério Sul, mas em meio ao racionamento. O DF não tem nada a comemorar. Bate-boca em meio a climão causado por Gilmar Mendes e Barroso. O Supremo decide hoje se atende a pedido de Lula para não ser preso. Corte no orçamento. O governo anuncia à tarde novo contingenciamento, mas Temer confirma que dinheiro para a intervenção do Rio está garantido. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje é o Dia Mundial da Água, uma data que está sendo discutida exaustivamente no fórum que reúne autoridades de várias partes do mundo aqui em Brasília. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o DF enfrenta um longo racionamento. Como bem disse hoje o ministro do Meio Ambiente, é hora de refletir, não de comemorar. No dia em que o mundo dá uma atenção especial para o bem mais precioso, a água, o debate de autoridades em busca de soluções para lidar com a falta do recurso. Em meio a tantas falas e debates de autoridades no 8º Fórum Mundial da Água, hoje uma pergunta ganhou destaque. Diante da crise hídrica em vários estados do Brasil e no Distrito Federal, há motivos para comemoração? Nessa área ambiental, seja na floresta, no clima, na água, nós não temos muito o que comemorar, nós temos que refletir, buscar caminhos, porque a situação global é muito grave. Se para o ministro do Meio Ambiente o momento é de reflexão, para o governador Rodrigo Hollenberg, que participou do Fórum Natureza para a Água, o momento é de expectativa e superação. No discurso para autoridades mundiais, Hollenberg afirmou que Brasília chegou à situação de crise no abastecimento de água pela falta de investimentos em políticas públicas de governos anteriores, a ocupação desordenada do solo e a falta de investimento para o meio ambiente. No encontro, destacou ainda que os investimentos do GDF têm sido suficientes para superar a crise hídrica no DF e que o 8º Fórum Mundial da Água trouxe mais consciência para todos sobre o uso racional da água. Isso está demonstrando que a água se tornou um tema principal da agenda de todos, não apenas da agenda do governo, mas da agenda de toda a sociedade. Sociedade que, aliás, tem contribuído muito para que Brasília supere a crise hídrica. O reservatório do Descoberto amanheceu com 69,5% da capacidade e o de Santa Maria com 46,8%. Mesmo com os níveis aumentando, o governador descartou o fim do racionamento pelos próximos meses. Teremos informações mais precisas de quando o sistema Corumbá entrará em funcionamento, para que possamos fazer todas as projeções, para que com toda segurança possamos apontar uma data possível para o fim do racionamento. E por falar em racionamento, o rodízio continua nas cidades. Hoje ficam sem água o Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo e Cia. Também entram no corte parte dos condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Sul, Guará e alguns bairros de São Sebastião. A lista completa está no site caesb.df.gov.br. E uma última atualização sobre os reservatórios. A DAS acaba de informar que o Descoberto atingiu a marca de 70%. Estamos perto do fim do racionamento. Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora, quando a gente vê autoridades aqui em Brasília, não dá um constrangimento? Em meio ao fórum, a gente continua com racionamento? É um vexame que no Dia Mundial da Água e Brasília sediando o 8º Fórum Mundial do Setor, que é certamente o evento mais importante, né, sobre essa preciosidade que temos que preservar para não perder, a gente vive em Brasília, que cedia esse evento tão importante, na única capital do mundo que passa por racionamento d'água. É a única também capital do Brasil. Nenhuma outra unidade da federação tem uma capital ou uma cidade importante que esteja neste momento submetida a qualquer tipo de racionamento de água. Tudo isso mercê da incompetência dos gestores da água, os atuais e também os anteriores. O Tarcísio Leite, eu acho o nome dele, que foi presidente da CAESB em governos passados, 12 anos, já quer voltar à política como candidato a vice-governador, você imagina, né? E vai dizer o quê a população, né? Do mesmo modo, o governador Hollenberg já podia ter aproveitado a oportunidade, inclusive com o palanque que significa privilegiado o 8º Fórum Mundial das Águas, e demitir os incompetentes que não foram capazes de tomar as providências em tempo hábil para evitar o caos do abastecimento d'água aqui no Distrito Federal.
Era para falar em problema, todo dia nós mostramos aqui os muitos problemas da rede pública de saúde. Mas por essa ninguém esperava. Um rato assustou funcionários do Laboratório Central de Ceilândia. Susto e gritaria. Nessas imagens enviadas pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Laboratórios do DF, dá para ver que os funcionários tentam matar o rato com uma vassoura. Depois de muita correria, um deles finalmente consegue pegar o animal. E a Secretaria de Saúde disse que não houve registro do caso, olha só, e afirmou que são realizadas desratizações frequentes em todas as unidades da rede pública. Uma equipe da Vigilância Ambiental vai a Ceilândia ainda esta semana. Agora, Cláudio Humberto, além daquelas ratazanas de terno que a gente conhece, agora só faltava essa? É exatamente o que eu ia dizer, né? Quer dizer, a saúde pública do Distrito Federal sofre de um lado, não só do Distrito Federal, mas do país de uma maneira, de forma global, sofre com aquelas ratazanas que corroem os recursos necessários para resolver o problema da saúde pública e também agora isso aí. Agora, isso tem a ver também, né, minha gente, não apenas com falta de iniciativas de autoridades da Secretaria de Saúde, tem a ver também com falta de iniciativa do próprio pessoal que trabalha na unidade hospitalar, né? Tem que fazer uma certa asepsia ali, né? Uma certa não, uma total asepsia. A gente se lembra, não faz muito tempo, aquela bactéria KPC prosperou ou proliferou em algumas UTIs porque os funcionários dos hospitais daquelas UTIs iam até ao banheiro e não lavavam as mãos, levando, portanto, infecção às UTIs. Portanto, essa coisa do rato tem a ver com desratização, mas tem a ver também com cuidados de higiene dos próprios funcionários da instituição. E o Supremo Tribunal Federal julga hoje o pedido da defesa de Lula para evitar a prisão em segunda instância. O habeas corpus preventivo foi pautado com urgência depois que o TRF4 marcou para segunda-feira os julgamentos dos últimos recursos, o que pode resultar na prisão do ex-presidente. Quem traz os detalhes ao vivo com a gente é a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. Será que hoje a sessão vai ser um pouco mais calma ou vai ser tensa como ontem? Vamos esperar para ver, né, Rodrigo? Primeiramente, parabéns para você. Obrigado. Tá fazendo aniversário hoje, seu dia. Muita paz, muita saúde, muitas viagens e muitas notícias que eu sei que muita você notícia gosta. boa, né, Renata? Notícias boas, de preferência, viu? Parabéns. Então, olha só, essa sessão do Supremo Tribunal Federal está prevista para começar logo mais às 2h da tarde. Os ministros, eles vão analisar especificamente a situação do ex-presidente Lula. Então, eles vão analisar um habeas corpus que foi impetrado aí pelos advogados de Lula. Então, eles querem evitar a prisão, pelo menos por agora, do ex-presidente Lula. Pedem que o ex-presidente Lula só comece a cumprir essa pena depois de terminados todos os recursos, as possibilidades de recursos na última instância. A gente lembra aqui que há um entendimento do Supremo de que o condenado em segunda instância já pode começar a cumprir essa pena, já pode ser preso. Há esse entendimento, o que é o caso do ex-presidente Lula. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, portanto, a segunda instância, condenou Lula em janeiro deste ano a 12 anos e 1 mês de prisão por conta do caso do triplex. Na segunda-feira que vem, é o último recurso que o ex-presidente Lula tem direito nessa segunda instância. Então, teoricamente, os ministros os desembargadores não vão mudar o entendimento deles. Então, teoricamente, a partir de segunda-feira, quando finalizada essa etapa, o ex-presidente Lula já pode ser preso a qualquer momento. E é exatamente isso que os advogados de Lula querem evitar e é exatamente isso também que os ministros do Supremo vão analisar hoje. Existem várias outras pessoas que estão presas em segunda instância. Então, teoricamente, essa análise é especificamente para o caso do ex-presidente Lula, mas é claro que se houver um outro entendimento, pode abrir um precedente e esse entendimento também pode ser aí avaliado com relação aos outros presos em segunda instância. Mas é claro que tudo isso a gente tem que realmente esperar para ver qual vai ser o entendimento dos ministros, se eles vão mudar de entendimento, se eles acham realmente que o ex-presidente Lula só deve ser preso depois de finalizadas todas essas possibilidades. Ontem, como você citou aí, houve uma sessão, foi uma sessão bastante tumultuada, a sessão teve que ser interrompida por conta de um bate-boca aí entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Nós fizemos uma reportagem sobre essa lamentável situação que aconteceu ontem. Rodrigo, vamos ver. Os ministros debatiam uma ação direta de inconstitucionalidade sobre doações ocultas de campanha eleitoral. Ao apresentar seu voto,
O ministro Gilmar Mendes, sem citar nomes, fez referência a temas que foram tratados pelo colega, Luiz Roberto Barroso, como a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação e a suspensão do indulto de Natal do presidente Temer, que beneficiaria condenados na Lava Jato. Eu quero mudar isto. Eu tenho vocação para a mudança. Mude para o Congresso, consiga voto. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, está suspensa a sessão. Que situação, né? Então você viu aí essa última frase do ministro Gilmar Mendes dizendo aí que o Barroso deveria fechar o escritório. Então o ministro Luiz Roberto Barroso enviou uma carta à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, dizendo que ele deixou esse escritório de advocacia em junho de 2013, assim que ele assumiu como ministro. E que ele também nunca atuou em nenhuma ação que esse escritório de advocacia pudesse representar. Então ele disse que realmente não tem mais vínculo nenhum com esse escritório de advocacia. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, onde é que está aquela liturgia do cargo, a famosa vênia no Supremo Tribunal? Isso aí é coisa do passado, né? Aliás, eu estava aqui imaginando, né? Coisas como essa a gente não vê acontecer nem na Suprema Corte da Bolívia ou países assim mais modestos, né? Muito menos em países mais avançados. Aliás, nesses países mais avançados, as sessões dos tribunais de Suprema Corte não são transmitidas pela televisão, né? Provocando e instigando esse tipo de manifestação de vaidade, né? De discursos de bate-boca. É uma lástima que isso aconteça na Suprema Corte do Brasil. A gente assistir cenas como essa, né? De suprema baixaria, naquele tribunal que deveria zelar exatamente pelo cuidado pela lei, né, com o detalhe do processo, na profundidade do que o exame de todo o processo exige dos magistrados, né? Essa história do escritório de advocacia do ministro Barroso é uma história controvertida que sempre vem à tona desde a nomeação dele. 2 meses depois de nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a ser denunciado pelo fato de que, 2 meses depois, como eu disse, o antigo escritório de advocacia dele, ainda com o nome dele como titular do escritório, assinou um contrato de consultoria com a estatal Eletronorte, no valor de R$2 milhões naquela ocasião. Foi um escândalo, mas ele esclareceu que já havia deixado o escritório do qual faz parte como sócio um sobrinho do ministro. Mas ele não é o único ministro que tem parentes em escritório de advocacia. Isso é mais ou menos comum, até porque ministros que são juristas bem-sucedidos acabam sendo motivo de inspiração para seus familiares seguirem carreira idêntica no mundo jurídico, que estes familiares não podem ser impedidos de exercer a profissão. Para a votação de hoje no Supremo Tribunal Federal sobre o habeas corpus de Lula, há uma expectativa predominante, há um palpite, digamos assim, predominante dos especialistas, no sentido de que o Supremo deve rejeitar esse habeas corpus, até porque os ministros teriam muitas dificuldades de conceder um habeas corpus que já foi rejeitado por vários juízes federais de Brasília, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, já foi rejeitado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi rejeitado por unanimidade de votos na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, argumentos para conceder não há, mas há ministros que são considerados mais simpáticos, digamos assim, à tese
do habeas corpus para o ex-presidente Lula. Mas contra estes, há também a expectativa de que a ministra Rosa Weber, que em votação, em seguidas decisões sobre habeas corpus semelhantes, ela votou contra. E esse é um voto que deve pesar contra também a concessão do habeas corpus para o ex-presidente. A gente vai acompanhar o julgamento. E a seguir, a área econômica anuncia mais um corte no orçamento hoje, mas Temer garante o Rio vai receber 1 bilhão para a segurança nos próximos dias. O Band Cidade está voltando logo em seguida.